Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. E hoje a gente vai falar como é que se usa chá para fazer drinks. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e tea connoisseurs da Chá Pra Quê e da Blue Dog Revolution. E a nossa missão é fazer você beber mais chá e formar os novos especialistas e empreendedores do mundo do chá no nosso país. Yes. Então vamos falar sobre drinks com chá. Drinks. A gente está aproveitando para fazer esse TikTok porque a gente fez um evento, Isso. né? Com a Gabi Godoy. A gente tem um TikTok sobre ela, foi o último, tá aqui atrás. É isso né? aí. É o 40, não, o 62. 63. Eu já tô começando a perder a conta. Enfim, é o anterior a este. Fizemos Isso. uma aula, aliás, Carol fez, porque Carol é a pessoa que mais sabe de drinks com chás. E a que menos bebe. Eu faço mais chá gelado e a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças. Foi muito legal, muita gente perguntando, então a gente resolveu fazer um TikTok sobre o assunto para passar para todo mundo o que seria a coluna vertebral Isso, as das diretrizes. bebidas. As diretrizes, gostei. É isso aí, porque Com vocês, Ana Carolina. o que acontece? Será que todo mundo sabia que você é Ana Carolina? Ela é Ana Carolina. Eu sou Ana Carolina. Como Ana Carolina? Não sei. É a Carol. Carol. Bom, o que acontece? Eu vejo às vezes alguns bartenders tentando trabalhar com chá, e eu digo tentando porque não são todos que conseguem. Para você fazer drinks com chá, não basta você ser um master da drinqueria Ou sim, da coquetelaria, que é o bebidas, né? certo, né? O certo é a gente chamar de coquetel. Coquetel. Na verdade, é a coqueteleria. Eu nunca sei a diferença entre drink e coquetel. Não tem diferença. Não tem diferença. Que Bom, eu se saiba, tiver não tem. algum... Se alguém acha que tem alguma diferença, por favor, fale. eu acho que drink é bebida, né? A gente então, sempre entende o drink como não alcoólico e alcoólico, né? Pode ser? Mas se Não você sei. for pensar, o que é drink? Pra mim é alguma coisa que Não, misturou. a palavra drink. Beber, né? Exatamente. Algo que se beba. E aí eu acho que ficou em algum momento, eu quero uns drinks, aquela Uns coisa, drinks. né? Exatamente. Eu acho que coquetel ficou demodê, mas o nome em português é coquetel. Original, será? Bom, não vamos entrar na história do bartender, porque a gente não é bartender também. Assim, na língua portuguesa seria Sim, coquetel. Entendi. Mas eu, na minha cabeça, posso estar errado, eu penso em drink. Tecnicamente, eu vou já pra pensar em algo com álcool. Não necessariamente, né? A gente tem drinks com álcool. Drink sem álcool. E eu acho que se confunde um pouco onde é que o chá entra aí, né? Se eu tô colocando chá num drink, ele é um drink, é um chá gelado. Não, ele é um drink. Se ele faz parte de uma bebida que já existe, ou uma bebida que você criou, eu acho que é um drink. Se a gente tá fazendo um chá gelado, que é chá com frutas, sem ter outra bebida, sem ter bebida alcoólica, é um chá gelado. Então a gente vai falar das duas mas coisas. depende, porque Depende. você tem um drink famoso que se chama Arnold Palmer e que não tem álcool. E ele tem nome de... Mas a gente também chama ele de Iced Tea, né? Meio a meio. Mas aí é que entra o ponto que dá essa confundida. Bug. Porque o Arnold Palmer, que é metade limonada, metade chá preto, que é o half and half, ou meio a meio, que tem nos Estados Unidos. A gente já deu até a receita do meio a meio. A gente tá delicioso. Isso, que não é chá com limão, é chá com limonada. Tem uma diferença nisso daí. Boa, Ele é ensinado nas aulas de coquetelaria. Ele é ensinado nas aulas de bartender. Porque eu cheguei a fazer um curso de bartender. Sim. Um dia eu conto essa história. De por que eu fiz o curso até o final, eu só não fiz a prova. Porque eu fui fazer um curso, vou contar rapidinho, que a técnica era free pouring. Então você tem um bico especial. É difícil. E aí você vai misturar duas bebidas. E aí, vamos supor, você vai ter que contar por tempo. Você não conta a quantidade. Não tem aquele negocinho de quantidade que eu tenho aqui, ó. Pega aqui, Carla. Esse aqui, né? Exato, pra medir as quantidades. Não tem isso. Então, é assim, você É pega o- as garrafas... É o style, É né? o que a galera faz. Difícil Aí pra caramba vira e isso. conta 3 tempos nesse aqui e 2 nesse aqui. É uma arte, cara. Pra Isso quem é não uma arte. sabe, eu tenho dificuldade de concentração. Tem mais de uma coisa. Mais de uma coisa. Exato. Então, eu ontem tava contando isso pra Gabi. Que é por isso que eu tatuei a borboleta, né? A borboleta é quando eu perco a atenção de alguma coisa e a Carla fala, passou a borboleta. Então agora eu botei a borboleta pra ela posar e ela ficar e eu ter atenção. Vamos ver se vai adiantar. Eu conto daqui a um mês pra todo mundo. Pois é. Mas aí o que acontece? Você tinha que contar 5 de um lado e 3 do outro. Pense numa pessoa que não consegue duas coisas. Então, cara, eu contava 1, 2, 3, 4...
E aí já foi, cagou tudo. Eu não ia conseguir fazer a prova, porque eu não conseguia. Nenhuma vez eu consegui. Nenhuma vez. Será uma bebida só? É difícil. Requer concentração, requer em outras coisas. Uma bebida só eu conseguia. Quando eu tinha que fazer duas, eu não conseguia. E a prova, você tinha que fazer duas. Então eu não fiz a prova mais. Vamos falar de aprendi chá. alguma coisa sobre drink, mas aí voltando. Vamos falar de chá que a gente entende. Deixa eu voltar a borboleta. E aí o que acontece? O Arnold Palmer, ele é ensinado como drink. Legal. Mas ele não tem álcool? Não sabia disso. Eu amo o Arnold Palmer, a gente sempre fala. Pra quem não sabe, vou dar um spoiler rápido, mas sim, ele foi criado por um cara que se chamava Arnold Palmer. O cara era um jogador de golfe famoso, não sei se é anos 60 ou 70. Mas a questão é que ele era meio um furor na época, um cara com estilo, lá da High Society americana. Não me pergunte o estado também, que eu não sei, mas você pode pesquisar no Google. E ele era... Cara, um dia ele chegou sedento de sede, né? Sedento de sede. Sedento é redundante, mas tudo bem. Ou ele chegou sedento, ou ele chegou com sede. Ele chegou sedento e ele... Quer dizer que era muita sede mesmo. Que aí golfe, sedento de sede. E golfe cansa, galera. Você anda quilômetros e quilômetros. Meu pai jogava golfe, eu conheço, acompanhei ele algumas vezes. Apesar de não ser um esporte que você tem rapidez, né? Não tem coisa, mas você tem constância e resiliência e muita técnica, né? Então ele chegou exausto. Ele já era um cara que consumia chá preto, como muitos americanos nos Estados Unidos, né? A gente já falou sobre isso. O chá preto já entrou nos Estados Unidos anos atrás, com muita força, milênios, antes dos Estados Unidos se independizar, né? Quando era uma colônia. E o que acontece? Ser independente. Ser independente. É porque ela fala Estou falando espanhol, by the way, agora joguei no inglês, um caos, eu sei. Essa é a minha vida desde criança, falando uma zona. Mas enfim, você entendeu. O que aconteceu? Ele teve ideia, cara, vou botar limonada. Aí ele pediu pro bartender, por favor, meia limonada, meio preto. Ok, senhor Albert, fez. E aí ele começou a beber toda vez que ele saía do golfe. A galera, naquela época, ele começou a entrar na mídia, ele já tava na mídia, já era um cara famoso. Então, isso chamou a atenção e ele virou o Drink Arnold Palmer. Até o ponto que Arnold Palmer já está no céu. Mas o drink... Acho que ele já morreu, né? Eu não sei. Acho que sim. Ou eu acabei de matar ele agora, tudo bem. Não, mas eu tenho quase certeza que ele morreu. Dá um Google. E hoje já virou lata. Já tem o drink, o chá, iced tea. Pra mim seria um iced tea gelado. Ou drink, como o Carol falou, porque tem limonada. Não é só limão, não é um chá preto com limão. E você já tem empresas que fabricam em latinha. Então, assim, é muito conhecido. Muitas pessoas que criam os seus half and halves e vão pra indústria em garrafinha, eles já têm, às vezes eles botam Arnold Palmers, né? É o drink Arnold Palmers, exatamente porque isso. as pessoas chegavam no balcão e falavam, eu quero o drink do Arnold Palmer. Com aquela cópia, né? Como se a gente hoje falasse, eu quero... Eu quero a caipirinha da Carol. Isso, eu quero... Não, mas tá, tudo bem. Deixa a minha caipirinha é diferente, gente. Eu ia falar, sei lá, eu quero a caipirinha de quem? Alguém famoso. Da Fernanda Torres, que eu adoro. Com chá verde. Eu quero a caipirinha da Fernanda Torres, eu quero a caipirinha, sei lá, enfim, vocês entenderam também. Exatamente. Vamos voltar, a minha borboleta então, agora. o Arnold Palmer, eu acho que é a hora que realmente casa... o chá, né? O casamento do chá. Com a limonada. Com a coqueteleria. Você ia tomar seu chá gelado? Exato. Com a coqueteleria. Mas, enfim. Eu divido. É maravilhoso usar o chá para fazer drinks. Muito bom. O drink, ele é isso. Ele é uma mistura de bebidas e sabores maravilhosos. E, gente, o chá é isso. O chá tem muita coisa para dar. Porém, no entanto, contudo... Quais são todos? Porém, no entanto, contudo... No entanto... Quando a gente aprende português. Porém, no entanto, contudo. Ela não entendeu. Todavia. Obrigada. Há regras. Tem regras ou diretrizes, como a Carol falou, pra gente não se perder. Pô, Carol, como é que eu vou fazer? Diretriz número 1. Não é a diretriz número 1 em si, Carla. Antes eu tenho... duas coisas que a gente tem que falar antes da diretriz. A primeira coisa, a escolha do chá. Verdade. Eu me adiantei. Se adiantou um pouquinho. A escolha do chá. Sim. Trabalhar com blends ou trabalhar com chás puros? Na verdade, você pode trabalhar com os dois. Carla prefere os puros. Carla sempre prefere os puros. Mas o que acontece? Você tem que conhecer demais o chá e a bebida que você quer mesclar.
tá? As duas coisas, né? As duas coisas. E nunca você vai usar, se você for usar um chá puro, nunca você vai usar um chá muito delicado. Tá. Você tem que usar um chá que tenha presença, porque o álcool é muito forte. E o álcool vai matar o chá se você não escolher um chá que tenha bastante presença. Mesmo que você dê um chorinho, né, também. Tem que ter um Sim, chá... ele tem que ter presença. Um chá muito delicado, você não vai ter isso. Blend é o mais fácil de trabalhar, gente. Eu acho que dos drinks que eu faço, 95% é com blend. E tem um que você fez ontem com blend que eu amei. E eu acho que a gente pode dar até a receita dele depois, né? Sim, num experiências do chá, a gente pode dar. É legal fazer. E o que acontece? O blend, ele já diz o que veio. Então, se você tem um blend de chá preto com frutas vermelhas, você sabe que vai ter as frutas vermelhas ali, o chá preto naquele drink. Então, é muito mais fácil da gente trabalhar. Se você está começando, eu aconselho que comece com os blends. Boa. E os blends, eles podem, por exemplo, intensificar sabores. Eu usei um blend da Tea Shop ontem, que foi o Moruno, para fazer um mojito. Que aquele menta pura, né? Exatamente. O mojito, ele é o quê? Hortelã. É hortelã. E aí, quando você bota você usa o Moruno, o que você faz? Você acentua aquele sabor refrescante do hortelã. Então, eu fiz um drink que ele já tem uma característica e eu ressaltei. Ele ficou forte, né? No bom sentido. Exato, ele ficou muito refrescante. Porque o Moruno é o Gunpowder, que é um chá chinês. Chá verde chinês. Chá verde com chinês, verdade. Com hortelã. Então, ele é muito refrescante. Então, primeira coisa, escolha bem o chá. Segunda coisa, a maneira mais fácil de você começar, é lógico, tem gente que tem uma criatividade fantástica e vai começar a fazer lá suas alquimias e vai fazer vários drinks autorais. Mas qual é a maneira mais fácil de você começar? É você fazer variações dos drinks que já existem. Sim. Como eu fiz da caipirinha, que era, bom, eu conheço a caipirinha, eu sei como é que é, e eu fiz a variação da caipirinha com chá verde. Que é muito boa. Então você... Obrigada. Então você faz essas variações, começa fazendo essas variações. E conheça drinks. Eu gosto de um Manhattan, eu gosto de um Alexander. Que chá que ficaria legal aqui? Como é que eu poderia trabalhar com esse chá aqui? Você precisa entender os sabores. Se você gosta de um drink, já entendeu os sabores daquele drink para você pensar, que chá que ficaria legal. E tem que conhecer o chá. Se você não conhece ainda muito os chás puros, não tem problema. Vai pro blend, porque você vai pensar qual é o blend, ou seja, qual é o extra, né? É morango, é chocolate, é abacaxi, é menta, que eu vou colocar nesse drink que já existe. Seria mais ou menos isso, você estaria adicionando um sabor, porque o blend ele tem alguma base de chá com alguma fruta, eu ia falar legume, com alguma fruta, com especiarias, com o que você quiser, né? Às vezes você tem com chocolate, mas você tem uma essência ali. Então aquela essência daquele blend é o que vai conferir o sabor também, além do chá, para aquele drink, né? E uma coisa importante é o seguinte, usa as mesmas regras que a gente usou para harmonização. Que se você não viu, a gente tem um TikTok sobre, eu acho que é o chá na culinária. Chá na culinária. Que a gente fala sobre a harmonização e ali tem algumas coisas que são importantes de você ver quando você for combinar coisas. Sim, pode te ajudar nessa base, né? Tipo, você não vai pegar um Moruno que é verde com menta, não, hortelã, e de repente você vai colocar num whisky que tem malte. Então você tá trazendo herbal, super herbal, que é verde com, né, o herbal do Gunpowder mais a hortelã para um whisky que é maltado, né? Que tem outras coisas. Não vai ficar legal. Agora para uma vodka, uma cachaça branca, já pode ser interessante. Exatamente. Então, as mesmas regras. Então vamos para as diretrizes? Sim, vamos para as diretrizes. Diretriz número 1. E só vou acrescentar uma coisa. Nunca saia a diretriz. Não tenha medo de criar. A criatividade, como a Carol falou, ela vai começar a vir no momento que você bota em prática. Se você não botar em prática, a criatividade não vai vir assim do céu necessariamente se você não é uma pessoa habituada a fazer bebidas. Se você já é habituado, isso vai acontecer naturalmente. Se você não é, não se para. Porque essa criatividade vai começar no momento que você está botando a mão na massa e se sentindo mais seguro em trabalhar. Experimentando mais coisas. Isso, experimentando sabores, aromas, coisas diferentes. E a gente tem algumas receitas que a gente vai falar depois no final. Então, se liga até o final, aproveita, já vai dando o seu like, curte aqui pra gente, toca o sininho pra você lembrar que a gente está aqui
toda quarta e sexta. E às segundas-feiras no Instagram, ao vivo. No Experiências do Chá, Experiências que do é Chá. onde A gente tem as receitas, mas a gente não vai falar tudo isso agora, porque a gente vai falar de outras receitas. Então segura a peteca aí e assiste até o final. Vamos lá. Diretriz número 1. Diretriz número 1, você tem que trabalhar com chá concentrado. Sempre concentrado. Não pode ser a mesma maneira que você prepara um chá que você vai beber. Porque Tipo senão aqui, né? ele Infusão vai a frio, sumir. que tá suavezinho, né? E como é que você concentra ele? Geralmente, quando você compra um chá, vem ali as instruções, né? Se você é um especialista, você já vai fazer isso automaticamente. Mas você comprou, por exemplo, na T-Shop ou na Moncloa, algumas dessas lojas, ou um blend de alguém, você vai vir as orientações. Você vai usar o dobro da quantidade. Eu costumo a fazer o seguinte, usar mais quantidade de chá para aquele mesmo quantidade de água e às vezes eu aumento um pouquinho o tempo de infusão. Então, que seriam 2 gramas para 250 ml mais ou menos de água, você vai fazer 4 gramas para os mesmos 250 ml. Você aumenta o quê? E às vezes aumenta um pouquinho o tempo. Tempo, não Isso. temperatura. Não temperatura. É. E aí o que acontece? Eu provo, tá? Pra ver quando ele chega no ponto que eu quero. O que é importante? É pra ficar gostoso? Não necessariamente. O concentrado. Tá? Se você é muito fanático por chá como é a gente, você sempre vai achar bom. Mas é pra ficar forte. Esse é o importante. Ficar forte. Tem que parecer que tá lá o dobro do sabor, né? É realmente um concentrado. E aí vem, então, a primeira maneira. Usou um concentrado. Importante. Temperatura. Sempre tente fazer até uma temperatura mais conservadora. Algumas lojas indicam, às vezes, por exemplo, você vai fazer um blend de preto e vai estar lá 90, 95 graus. É um pouco too much, né? Demais. Bota 75, 80 graus, que É. vai ser Que mais vai funcionar. agradável também. Porque é ali, você trabalhar com o ponto da infusão. Que a gente Então também você não dá um susto, né? Isso. Eu ia falar exatamente isso. Fala. Não, é que você não ia dar um susto. Você não vai dar um tapa no chá. Não é isso. Não é dar um, né? Chega da Não, faz ele como se você estivesse fazendo Conversa com normal, conservador, com amor. Só que você vai botar um pouquinho mais de chá. Você vai botar o dobro. Então o resto permanece igual. Não é pra dar um soco. É isso aí. E aí? Bom, beleza. Então, esse concentrado você já pode usar. Porque tem muita bebida, muito drink que você completa com água. Ou às vezes você vai completar com água com gás. Ou às vezes você experimenta completar com chá. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, o mojito que eu fiz com o moruno, eu usei o moruno concentrado. Legal. Que você completaria com água com gás, eu, coloquei. Botou ele concentrado. Sim. Quando você vai fazer uma infusão, um chá gelado, que você tá com infusão quente, copo cheio de gelo, a gente já falou isso em algumas experiências do chá, né? E até aqui em outros vídeos. Copo com gelo, aquela infusão um pouquinho mais concentrada direto. Então você vai imediatamente gelar a sua bebida. Se dá um choque térmico nela, o gelo automaticamente vai praticamente derreter todo, mas ele vai trazer água. Então é uma diluição que gela também. Então vai ficar. É uma outra forma também de você fazer. Beleza, e agora vamos para a segunda diretriz, a segunda maneira. Perfeito. Pegou aquele concentrado ali, uma outra maneira que você pode usar ele é fazer o gelo. Tá. Então você vai ter uma bebida que você acrescentaria gelo, em vez de gelo você vai acrescentar o chá concentrado. E aí vai liberando aquele saborzinho. Tem uma obra aqui, ó. Acabou Vai de começar. liberando aquele saborzinho. Tem um que eu faço que é maravilhoso, que é o seguinte, pra quem gosta de uísque, eu gosto. Mas eu não posso quase beber, porque eu não consigo mais beber. Mas enfim, quando eu bebia uísque, eu fazia o gelo com concentrado de Lapsang Souchong. O Lapsang Souchong, a gente tem um TikTok só sobre ele, é um chá preto defumado. Delicioso. Então, em vez de eu botar meu uísque puro com gelo, eu Boa. botava meu uísque com concentrado de Lapsang. Com gelo de Lapsang. Gelo de Lapsang. Legal. Isso aí, gelo concentrado de Lapsang. Então, sabe que o uísque vai dando aquela aguadinha que fica mais suave do que você beber aquele álcool todo. Quando vai derretendo o Lapsang, vai dando no final aquele defumado. Mas é muito mais gostoso isso, né? Porque na verdade você não vai muito aguar bom. o seu uísque. Você vai diluir ele um pouquinho com o sabor todo do Exato, Lapsang. com um defumadinho. Então, é muito bom. Então, a segunda maneira, usando o gelo. Mas algo que eu nunca vou provar, porque eu também não bebo uísque, mas nem louca. Pois eu não consigo beber muito, mas eu gosto Mas de a ideia é boa. a ideia é boa. Sensacional. Terceira Terceira diretriz.
Terceira diretriz. Você pega aquele concentrado e faz um xarope. Ah, esse é o que eu gosto também. É. Como é que você faz o xarope? Eu gosto de todos. Como é que você faz o xarope? Você faz o concentrado ali de chá e você bota a proporção 1 para 1, né? Que aí você vai ter uma parte de chá e uma parte de açúcar. Certo. Como é que você faz esse negócio de parte? Isso é Eu não sei importante. se quem já viu receita de mousse antiga, que era assim. Você botava uma lata de leite condensado e depois você colocava a mesma medida Mousse de de maracujá leite faz assim, ou de creme de leite. Aí você pegava a lata do leite condensado Como e você medida. preenchia Isso. aquilo dali com leite ou com creme de leite. Sim. Então, quando eu falo isso, uma parte para uma parte, é exatamente isso. É a vamos- historinha do leite Da condensado. lata. Vamos explicar Exato. aqui. Vamos supor que isso aqui fosse um copo medidor. A gente tá até sem ele aqui. Mas aqui tem 200, vamos supor, na metade seria 200 ml. Supondo. Mas o que importa Você é o volume. botou aqui volume. Não é o... Não é a marcaçãozinha, Exato. necessariamente. Exatamente. Mas até aqui veio 200 ml de chá. Isso. E aí você vai botar quanto de açúcar? Na mesma marcação. Na mesma Mas aí não marcação. existe 200 ml de açúcar, entendeu? Por isso que eu falo. Por isso que é 1 para 1. Você colocou aqui até essa medida X e você vai botar a mesma medida de açúcar. Mais fácil. Esse é 1 Botou para um 1. copo inteiro de chá é o copo inteiro de açúcar. É isso aí. Basicamente isso. 1 para 1. Essa fica bem doce. Eu prefiro 2 para 1. 2 partes de chá para uma parte de açúcar. Seria Então, se eu metade, colocar um copo inteiro de chá, eu boto meio de açúcar. Porque você não gosta muito de açúcar, a Carol gosta de amargores. Se você é uma pessoa mais pro docinho, faz na 1 para 1. Não, mas eu até acho que eu acho melhor o 2 para 1 e você aumenta a quantidade de calda. Então isso é legal, porque é bem conservador, até porque vai depender da bebida que você tá usando. Exatamente. E a gente viu, inclusive ontem, que em algumas bebidas era legal botar um pouco mais de xarope, né? Que seria um xarope do chá. Isso. E em outras menos, você tem razão. Então é melhor ser mais conservador, fazer 2 pra para 1. 1. Né? Aí o que você vai fazer? Você vai botar aquele chá ali numa panela, você vai botar o açúcar e aí você vai colocar fogo baixo a médio. Eu sou ansiosa, boto médio, mas o ideal é que você tenha paciência e bote baixo, mas o médio funciona. Colher. E aí vai mexendo até dissolver todo o açúcar. Eu gosto muito de usar o açúcar demerara orgânico ou o açúcar demerara, porque o açúcar demerara ele não influencia em nada no sabor do chá e ele é mais saudável. Se não, usa o refinado, tá? Xilitol, adoçante, stevia. Não, tudo isso é marca. Gente, quando a gente tá falando de drink, a gente tem que esquecer a dieta, tá? Porque o álcool por si só já ferra as dietas. Ou entra pra botar o pé na jacão direito ou não Isso, bota. vamos botar o pé na jaca. Então, se você quer um pé na jaca, um pouco mais consciente, usa o açúcar demerara. Se não, o açúcar refinado, não usa açúcar mascavo. E é 2 para 1 que você falou que também é legal. Exatamente. 2 para 1, colocou lá. Tá, ficou mexendo até dissolver todo o açúcar. Dissolveu todo o açúcar, eu espero levantar fervura. Levantou fervura, eu conto até 5 e desligo. Tá? Exatamente e aí, assim. tampa, alguma outra Não, coisa. e aí espera esfriar. E aí você pode colocar ele num container. Espera esfriar, é importante, você não vai usar ele quente. Exato. Espera esfriar, por isso que é bom fazer de véspera. Você deixa ele num container, numa garrafinha, né? E aí você, quando for preparar os drinks, você vai usando. Aí já tá todo molhado. E aí ele vai durar mais ou menos uma semana na geladeira e congelado ele dura mais ainda. O açúcar é conservante. Esse nosso tá congelado, por isso que ele tá aqui assim. Exato. Depois eu vou mostrar quem ele é, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é só pra mostrar. Então, o que acontece? Ele dura. Então, você preparou ali antes, você vai fazer uma festa ali na sua casa. E aí você preparou esse xarope antes, tudo isso você prepara de véspera, coloca ali e depois é só ir colocando a medida. Montando e vai montando, que foi o que eu fiz na aula que eu fiz. Tanto que foi engraçado, né? Porque a Carla virou pra mim e falou assim, nossa, são muitos drinks. Não, eram 6, né? Exato, que pra você fazer numa aula de 2 horas é muito pouco. Ela falou, são muitos drinks. Mas muito pouco tempo, não drink. Muito pouco tempo. E aí, mas o que acontece? Eu fiz tudo de véspera. É. Então, quando chega lá, gente, é só montar o drink. Sim, é só fazer as partes, né? Exatamente, foi exatamente o que eu fiz. E dá pra guardar ele no Tupperware na geladeira por mais ou menos 5 a 7 dias. Isso. Se você for congelar, também esse aqui já tá quase descongelando. Daqui a pouco tentar congelar de novo. A gente só trouxe pra fazer só mostrou pro TikTok aqui. Isso aí. Mas se você botar no congelador, ele dura direitinho, né? Dura. Não deve ser ficar congela, descongela. Exato, Mas se você vai, tipo assim, fiz numa sexta-feira pro fim de semana, cara, já usa ele todo e já beleza. usa ele todo e é isso.
Bom, gente, então essa é a terceira maneira. Diretriz. Terceira diretriz. Tem Agora mais vamos uma? para a quarta. Quarta? Qual que é a quarta? Exato, a quarta é Não lembro. muito interessante. A quarta é você infusionar direto no álcool. Bom, mas isso é pra galera bebedora boa, né? Não, mas fica muito bom, cara. Não é forte? Não, fica forte. Mas mas você não vai beber ele puro. Ele vai entrar numa composição de um drink. Então, por exemplo, ontem a gente fez uma receita de gin tônica em que eu coloquei um blend da Tea Shop e infusionei no gin. No gin. E aí, deixei ali infusionando, coei e fiquei ali com ele prontinho para usar na minha gin tônica saborizada. Como é que você faz isso? Atenção, porque isso é importante, né? Pra não saber o timing das coisas. Vamos supor que você vai fazer ali 100 ml do gin. Você vai botar 100 ml e você vai botar 2 colheres de sopa rasa. Isso no caso pro gin, mas cada bebida você tem que testar. Isso é bom fazer com bebidas destiladas, e enfim. Faça com gin, faz com vodka, faz com cachaça. Alguma coisa aí que você tenha ideia de fazer também. E aí eu coloquei 2 colheres de sopa rasa. Saquê também. Podia testar, né? Não testei ainda. Fica bom. Já até pensei numa coisa boa com saquê. Bom, coloca ali e deixa meia hora. Ah, posso deixar de um dia pro outro? Cara, depende muito do chá que você vai usar. E esse é um que você tem que testar. Ainda mais se for blend, né? Você tem a essência do blend. Então, se passar do ponto também... Exato, amarga. Não é tipo, tô deixando uma baunilha, tô deixando alguma outra coisa lá infusionando. Que você deixa, sei lá, quantos dias. Então, deixa 30 minutos, principalmente se você for trabalhar com blend. Se for trabalhar com blend, deixa 30 minutos e prova. E vai provando aí pra você ver o tempo ideal. Com chá puro, dá pra deixar algumas horas. Tá, eu não sei quanto tempo. A gente nunca testou com chá puro de deixar ele, tipo, no gin ou na vodka direto pra ver o que acontece. Pra ver, tipo, teste, né? Se você quiser testar, teste, depois conta pra gente, que eu vou ficar curiosa, hein? Exato. Pegar, tipo, um Ceylon, um açã e jogar aí no... E ver o que acontece. Deve ficar interessante. Deve, vamos testar. Mas no gin, eu fiz isso. Eu peguei um blend de chá preto com frutas vermelhas, coloquei ali no gin, deixei meia hora, coei e fiquei com aquele gin vermelho. Ficou muito bonito. E aí eu fiz um gin tônica que deu o sabor daquele blend. Ficou legal, ficou muito bonito. Então, é também uma maneira muito legal. É um pouco mais arriscada, porque você tem que testar mais... Mas é muito elegante. Testar o blend. E ele é lindo, e ele é o elegante que você falou, e eu acho que você tem que gostar muito da bebida, do álcool que você tá colocando. Então, assim, ela fez no gin. Eu não gosto de gin, então só dei uma provadinha só pra entender o sabor. Forte. Mas eu achei fortíssimo, porque eu não curto gin. Agora, de repente, se fosse uma cachaça, uma vodka que eu acho interessante, pode ser dá pra beber um pouquinho, pra mim daria. Então, uma sugestão importante é faça com uma bebida destilada que você curte. Se você não costuma tomar ela, a não ser que você esteja fazendo para outras pessoas, como foi o caso ontem. Mas se você vai fazer para você, faz com alguma bebida que você já domina, né? É isso. Bom, gente... Essas são as 4 diretrizes. Essas são as 4 diretrizes para você trabalhar. E aí, utilizando essas regrinhas, o céu é o limite. Verdade. Né? Porque você pode... E é aquela coisa, não se trava, começa a fazer. A gente tem aqui, ó, para dar um exemplo... Esse aqui é um concentrado de Genmai Cha. Quem não conhece Genmai Cha, a gente também tem um vídeo sobre o Genmai Cha. Basicamente um chá verde com flocos de arroz tostado. Eu não vou falar pipoca. Flocos de arroz tostado. Aqui ele tá numa versão concentrada. Ele tende a ser um pouquinho mais claro, tá? Aqui, ó. Tá? E aqui é a versão dele... Xarope. Você vê a diferença já com açúcar, né? Ele já foi pro fogão, né? Não, pro fogão não. Pro fogão. É porque ela é argentina. Fogo e fogão. E ela confunde as coisas. Ela chama fogão de forno. É porque é o contrário lá. Então, ela chama fogão de forno. É, porque lá, na Argentina é assim, horno, que seria forno, é o fogão. Mas forno aqui é a parte de cima. Não, ai, tá vendo? Não sei. Ela confunde. Horno. Horno é onde vai a comida. Abre e fecha e bota a comida. Esse é fogão. Forno é o que você faz o bolo. Então forno é o que você... Não, forno é o que você faz o bolo, onde você bota a comida. Você se confundiu agora. Não, calma. O que é forno? Forno é onde você faz o bolo. Então tá certo. Horno. Não. Fogão é o que, então? Fogão é aqui, você liga aqui, aí tem um foguinho aqui assim, ó. Eu não vou aí aprender você cozinha. Esse é o fogão.
Então tá, eu sempre faço confusão, gente, não adianta. Ela chama fogão de forno. Eu não sei porque que eu confundo, então é igual. A vida inteira eu tô confundindo, é igual. Mas quando você fala que vai cozinhar no fogão, que aí é em cima, você fala, vou cozinhar no forno. Tá. Eu não tenho jeito, eu não vou aprender isso. Esquece. Tem Mas algumas tudo bem, coisas que a gente vocês não entendem muda. que é no fogão. Exato. Então Passou a é borboleta. panela. Vou fazer passou a borboleta. Passou a borboleta. Panela, isso, tá, beleza. Isso é um xarope na panela. Naquela parte de cima, que eu nunca sei o nome. Fogão. Quase me engasguei aqui. Fogão, Carla. Já entenderam que é fogão. Importante. Temos receitas na nossa playlist Experiências do Chá. Quais receitas tem lá? A gente fez que foi um iced tea muito massa. A gente fez o... Criação minha, com framboesas e chá preto gelado mais concentrado. Então, para você pensar na diretriz de chá concentrado, lá tem uma receita que você vai fazer um chá gelado, não tem álcool, você pode sempre batizar, tudo bem. Xarope, a gente tem quantas receitas de xarope lá? É uma ou duas. Temos a caipirinha Temos de chá a caipirinha verde de chá verde. na playlist e temos o Alessandra, que é uma versão em homenagem às mulheres da Carol do drink Alexander, certo? Uhum. Que é com Lapsam, creme de leite. Aí, ontem eu fiz até uma versão melhor. Uma pitada de noz moscada. E um pouquinho de um cacau. pouquinho de cacau. Tudo bem. E eu bati com vodka. Aí um aluno virou e falou assim, isso ia ficar maravilhoso com rum ouro. Só que eu não costumo beber rum. Por isso que eu falei, é importante conhecer a bebida. Aí a gente testou, porque tinha um rum ouro, ficou maravilhoso com rum. Mas se você começar testando as receitas que a gente já tem aqui na nossa playlist, com certeza, se você curte bebida, já vão vir outras ideias. Tem, assim, a gente tem vários alunos que tem o Arnold Palmer. Tem o Arnold Palmer também. E o Arnold Palmer é basicamente chá gelado com um tipo de... com uma limonada. Então aí não teria concentração. Acho que o Arnold Palmer não atende a concentração. Ele é um pouco mais concentrado, né? porque senão vai ficar com gosto de limonada. É verdade. Senão, que é o que a gente não quer também. Quando você tá fazendo um iced tea equilibrado, a gente quer o quê? O gosto de chá. Isso, exato. Que mais? A gente tem alguma outra receita? De gelo não tem, com o gelo concentrado. Vou fazer, porque eu não tenho uísque. Vamos fazer pra próxima playlist. Maravilhoso. Tá em algum lugar. Vamos comprar um uísque pra fazer? Pô, e vamos botar algum chapuro na vodka que a gente tem aqui. Nesse restinho de vodka que a gente que já tem essa aqui, garrafa já deve ter uns 3 anos, pra vocês terem uma ideia. Não Mas é uma a garrafa Carla que sempre foi faz alguma coisa e batiza. Eu faço pra quem entra em casa e vem a visita. A Carla alcooliza as nossas visitas. Eu acho que é isso, né? Mais alguma ideia, mais alguma sugestão? Não, é só isso. Se você já fez algum drink com chá, quer colocar e compartilhar aqui com a gente, compartilha. De repente a gente faz o seu drink no Experiências do Chá. Que tal? E a gente pode fazer uma homenagem a você, se você curte bebidas. A gente dá o drink do seu nome. Boa! Gostei. É o novo Arnold Palmer. Tem, aí é o meu, Carlos Palmer. Não, Carlos... Tá, drink. Carlos eu drink. falei caipirinha da Carol e você me chamou de metida. É porque eu tava querendo fazer referência a uma pessoa famosa. Mas eu sou famosa. Vocês não me conhecem? Uma pessoa da mídia, atrizes, cantores. Bom, atriz eu não sou. Político a gente não quer. Cantora eu também não sou, não. Exato. Então, Ludmilla. Então, vamos fazer o drink da Ludmilla. O drink da Anitta. Ó, só funkeira. A gente Boa. tá se entregando aqui. Se você curte algum drink, tá afim de fazer, faz. Já deu seu like? Dá o seu like pra gente. E eu acho que é isso. É isso aí. Até o próximo TikTok. Até mais, galera. Valeu. Gente, sabe que a gente tem que fazer o long aqui, ó. Botar o long abrindo. Vamos testar? Testa, mas você sabe que essa é a última vodka que a gente tem, né? Peraí. Vocês vão beber? Vamos comer, crianças! Peraí, tem que dar o remédio do Joaquim.